Boa noite, galera! Está começando agora o nosso primeiro culto jovem do ano. Isso mesmo, Celebra Jovem. Esse é o tema escolhido para os nossos cultos de quarta-feira. Não saia daí! Esse ano nós teremos uma novidade. Embora estejamos ainda em tempos de pandemia, nós vamos poder interagir. Vai ser muito legal. Após a reflexão da palavra que será ministrada pela nossa líder Fernanda, eu e você vamos poder nos ver, interagir e adorar o Senhor juntos. Isso mesmo, esteja preparado para viver a vontade de Deus na sua vida esse ano, que é boa, perfeita e agradável. Não desanime, eu tenho certeza que Deus preparou um ano completamente diferente para a nossa juventude. Um ano onde as nossas forças serão renovadas e juntos estaremos em união para a expansão do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se desligue nesse momento de tudo que possa tirar o seu foco. Eu tenho certeza que Deus escolheu esse momento para falar fortemente ao seu coração. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, para você que está conectado aí com a gente, né, que está apoiando aí, né, a nossa live. Então, desde já, eu já te peço que esteja compartilhando, vai compartilhando para geral, chama para estar participando aqui com a gente ao vivo. Então é assim, esse ano, né, esse primeiro Celebra Jovem, né, estamos aqui muito animados com o que Deus, né, vai estar fazendo com a juventude, com a galera conectada. E para já, né, começando, vamos estar orando. Já peço aí para você preparar um ambiente, sabe, que esse agora é o momento que a gente vai estar ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E para começar nesse primeiro Celebra Jovem, nós hoje vamos estar falando sobre tempo de recomeçar. É o começo do ano falando sobre recomeçar. Amém? Vamos orar primeiro em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, Pai amado. Deus, nesse momento, Pai, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada vida que está conectada aqui com a gente, Senhor. Deus, se eu possa, Senhor, nesse momento, estar entrando em cada lar, Senhor, cada família, Pai, que está sendo representada. Aqui é a Tua igreja, Senhor, que nós estamos unidos, mesmo que seja, né, na distância por conta de tudo que está acontecendo. Mas, Deus, nós continuamos, Senhor, continuamos firmes, Senhor. Entendemos, Pai, que o Senhor está conosco. Então, muito obrigada por tudo, Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? Como está falando, né? Hoje vamos falar sobre tempo de recomeçar. Né? Por exemplo, muitos, né, no início do ano, quer consagrar um ano para começar um ano diferente. Mas Deus tem falado no meu coração, para a igreja, para a juventude conectados, que é tempo de recomeçar. Porque eu entendo que no ano de 2020, a gente, no início do ano, vários ministérios, né, eles se reuniram para poder estar planejando o ano de 2020. Tanto que, né, a gente começou os trabalhos com a juventude e, de repente, tudo foi parado. Então, assim, por mais que, né, foi tendo o distanciamento, né, toda essa situação, a gente retornou com as lives, né? A Igreja do Senhor, ela não parou. No ano 2020, né, Deus mostrou, pelo menos, né, ao meu ver, que nós somos a Igreja de Cristo. E que nós, quando estamos unidos, né, num só propósito, que é propagar o Evangelho, que é adorar, quando a gente está unido, a gente consegue fazer isso, né? Deus, ele acaba usando a igreja do Senhor. E logo, né, falando nesse tempo de recomeçar, existe uma distância pequena, mas tem. Né? Distância que eu falo, uma diferença. Né? Eu fui lá no Dr. Google, né? E coloquei lá, o que é recomeçar? Recomeçar é iniciar, começar um projeto, possuir como início, ter como origem, né? Quando a gente vai iniciar um projeto, né, ele tem um início, não teve uma continuação desse projeto. Eu lembrei, por exemplo, da cantora Aline Barros. Eu descobri que a cantora Aline Barros começou o ministério dela, né, começou a cantar aos 14 anos de idade. Antes disso, ela era mais uma jovem, né, mais uma adolescente, mas ela teve o início
onde ela tomou a decisão. Então, o início ele não tem nada antes. Agora, recomeçar quer dizer começar de novo, né? Refazer depois de uma certa interrupção. É retomar, recomeçar um trabalho. Por exemplo, muitos estão falando que está recomeçando a vida após a Covid. Né? Retornar a fazer qualquer coisa. Né? Em 2021, o que nós vamos estar retornando? É para você que quer recomeçar que Deus separou essa palavra nessa noite. E para a gente estar meditando, né, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, né, a palavra de Deus. Lá em Neemias, capítulo 1, vou estar fazendo uma leitura do versículo do 1 ao 4 e depois vamos pular para o versículo 11, tá bom? Então você aí abre sua Bíblia digital, que hoje, né, a gente está assim, a gente tem Bíblia digital. Então diz assim a palavra do Senhor Jesus, vão acompanhando aí em casa. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, né, no versículo 11 agora, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje que este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Aqui, né, como sempre, né, ou mais uma vez, né, o povo de Israel estava em cativeiro. Neemias, ele estava servindo, né, ao rei da Pérsia, né, estava aí na cidade de Suzã, ao rei Ataxerxes, se não me engano. E ele, né, termina, né, conta, né, o início de uma história de que, né, o irmão dele veio, né, lá de Jerusalém, ele querendo saber das coisas que estavam acontecendo lá, e ele fica triste sobre acerca do muro de Jerusalém, tá destruída, né, que os seus irmãos estejam passando por situação difícil, passando por um momento de humilhação. E no final ele termina com essa oração. Eu entendo que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Nada disso que está acontecendo com Neemias, né, foi por acaso. E assim também Deus age na nossa vida. Né, como eu falei, é tempo de recomeçar. Aqui eu quero estar envolvendo aos irmãos na história de que existe um muro que ele foi destruído, né, quando o povo de Jerusalém passou aí por um momento que foi invadido, né, pelas tribos vizinhas, né, que tinha em volta, e eles foram levados cativos, foram presos, mas isso tudo aconteceu porque o povo de Israel, mais uma vez, estava em desobediência ao nosso Deus. Então, voltando, né, essa questão de recomeçar, o que eu aprendi essa questão de recomeçar nessa história de Neemias? Porque ele aqui, Deus na história vai fazer com que Neemias, ele reconstrua, né, que ele venha construir novamente o muro que cercava Jerusalém. O muro, ele simbolizava, sabe, segurança. O muro, ele simbolizava poder. O muro, ele simbolizava riqueza.
E isso tinha sido destruído, porque o templo já tinha sido erguido, mas o muro estava lá, estava caído, estava destruído. Então, não só sabendo que os seus irmãos estavam sofrendo, mas sabendo que o muro ainda estava lá em ruínas. Então, eu vi que para recomeçar em tudo, até mesmo na vida de Neemias, o recomeço não é uma coisa que é fácil. O recomeço, ele é uma coisa difícil, ele é triste. Por exemplo, uma pessoa que vai recomeçar sem ter... Uma pessoa que perdeu aí durante a Covid, né? Você que perdeu alguém, ou você que perdeu algum bem, sabe? O ano passado, o ano 2020, teve um período aqui em Guaba que teve uma enchente, né? Que encheu casas de pessoas perderam, né? Eu fico imaginando essa pessoa tendo que comprar tudo de novo, comprar os móveis. De repente era um dinheiro que tinha separado por uma outra coisa e teve que comprar. Uma pessoa que, no caso, perdeu um ente querido, recomeçar o ano, né, com a ausência dessa pessoa. Então, eu entendi que recomeço, ele não é fácil. O recomeço, ele é difícil. Sabe, você ter que recomeçar os estudos novamente. Eu entendo que muitos jovens aí no ano de 2020 tinham sonhos de emprego, de concurso. E acabou que, né, não aconteceu. Mas isso não quer dizer que o ano 2021 você não siga em frente. A palavra que Deus, né, gerou no meu coração de recomeçar é de que os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que Deus prometeu para nós e que Ele sabe dos seus sonhos, Ele não quer que você desista desses sonhos. Do seu curso, do seu ministério, do seu casamento. É tempo de recomeçar. O Senhor Jesus, ele tá com os seus olhos virados para nós. Quem quer recomeçar não sente alegria, né? Como eu tô falando ali, né? Acabei de falar. Quem quer recomeçar sente medo. E dependendo da situação, vai sentir muita tristeza. Neemias, quando ele ouve, né, do seu irmão tudo aquilo, ele chora. Neemias, ele começa a chorar, ele sente uma tristeza profunda. E não foi simplesmente de um dia, 2 dias. A Bíblia fala que foram alguns dias. Às vezes, muito de nós, né, eu até anotei aqui, que não recomeçamos ainda porque não aprendemos a chorar pelo que nós perdemos ou pelo aquilo que caiu, ou pelo aquilo que foi interrompido. Sabe, aqui Neemias eu aprendi que Neemias chorou. Eu tenho que chorar também. Sabe, eu não tenho que ser dura, você não tem que ser duro. Muitos estão esperando uma alegria, uma notícia boa, de repente, para poder tentar recomeçar. E não é isso. E não é isso que eu vi ali com Neemias. Ele chorou, ele viveu aquilo ali, ele viveu essa dor. 2021 vai ser um ano de recomeço para você, para a nossa juventude, para a Igreja de Cristo. Para você que Deus está falando agora que é para recomeçar. A palavra de Deus fala que tudo estava destruído, né? Voltando aí o muro, né, da cidade, esse muro que era tão importante. Esse muro estava destruído, estava caindo no chão. Então, como eu falei, ele tinha um significado, né? Tudo aquilo que o povo está passando tinha um significado ali para Neemias. E agora, como reconstruir tudo? Como reconstruir, Fernanda? Vocês podem estar me perguntando, diante de tanta tristeza, diante de tanta dor. Para você que quer recomeçar 2021, temos que aprender algumas coisas de Deus através dessa história que foi real, que aconteceu. E que nós vamos aprender essa lição hoje. Que Neemias, né, Deus deu essa sabedoria para Neemias. Então vamos estar pegando essa lição para nós nessa noite, em nome de Jesus. A primeira lição que eu aprendo aqui com Neemias é que você tem que assumir os seus erros e parar de dar desculpas para o seu erro. Você tem que assumir os seus erros. Por que eu falo isso? Porque lá em Neemias capítulo 1, versículo 7,
A palavra de Deus fala assim: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Isso aí é Neemias falando com Deus, tá, gente? Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Porque Neemias entendeu o porquê daquilo ali está acontecendo. Sabe? Por que esse muro ele caiu? Aqui ele teve que assumir. É a hora onde a gente deixa, sabe, o nosso eu nas mãos de Deus e assume muitas das vezes o nosso fracasso, as nossas falhas, os nossos pecados. Porque eu entendo que para poder a gente ter esse recomeço em 2021, a gente tem que deixar as velhas práticas, né? Aquilo que você sabe, que Deus sabe, que tem me impedido de receber as bênçãos do Senhor Jesus. Para Neemias, a realidade era essa, que o povo mais uma vez estava em desobediência. Tem que confessar o pecado, tem que assumir o erro, tem que encarar a realidade. Né? Não é fugindo, não é se botando muitas das vezes de coitado. Eu não posso, não tenho força, não tenho isso. É confessar, Senhor, eu errei, realmente eu falei, por exemplo, num ambiente familiar, né? Você... na família acontece muitas coisas. De repente aconteceu algo que alguém te decepcionou, aí você acabou decepcionando e fica, sabe, enrolando aquilo ali, sabe, fica empurrando para frente. Então, assim, tem que confessar o pecado, tem que abrir, rasgar o coração para Deus, porque enquanto você não fizer isso, as coisas de Deus não vai acontecer na sua vida. O seu ano não vai recomeçar, vai continuar sendo igualzinho a 2020. Aí eu botei assim também somos nós, não é verdade? O que tem nos paralisado para a gente reconstruir nossos sonhos e projetos? Deus quer que nós olhemos para nós mesmos e identifique, né? Isso que eu acabei de falar com vocês. Né? Vamos parar de fugir dos nossos erros, parar de ser vítimas. Eu não consigo, eu não posso. Então, assim, esse discurso, a partir de hoje, você, em nome de Jesus, você não vai fazer mais. Amém? Segundo, o que eu aprendi, né? Segundo mandamento aí, né? Do que a gente pode, né, fazer para reconstruir, né, 2021 nas nossas vidas. Entregar a realidade para Deus. É você pegar, assumir esse seu erro e entregar esse seu erro nas mãos do Senhor Jesus. Sabe como é que a gente faz isso? Com jejum e oração. É isso mesmo. Vamos voltar lá na palavra de Deus? Abre aí, Neemias capítulo 1, versículo 4. O que diz a palavra do Senhor? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando. Ele passou dias lamentando e fazendo mais o quê? Jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe, ele entregou, ele confiou, ele pegou essa realidade e entregou para Deus. Neemias chorou por vários dias. Quantas vezes você tem chorado na presença de Deus e tem falado para Ele tudo aquilo que é importante ou tudo aquilo que dói, sabe? Que te machuca lá dentro, que você sabe que foi você, mas que você não tem forças para superar aquilo ali. Né? Nessa semana que passou, eu tive uma experiência de que, né, um jovem falou assim: Fernando, eu tenho muita dificuldade, X, né? Não vou falar aqui. Então, assim, eu acho que eu tenho medo de errar diante de Deus. Aí eu falei assim, cara, o primeiro passo você já deu, perfeito. Você já confessou, você já está dizendo que você tem essa dificuldade. Agora, o que não pode é você ter essa dificuldade e não entregar para Deus. Sabe o que a gente faz? A gente acaba entregando isso até para outras pessoas. Ainda culpa até outras pessoas. E na verdade Deus não quer isso, quer que você assuma e entrega para Ele, seja sincero para Ele, confie de que Ele vai, como eu posso dizer, que Ele vai te ajudar, que Ele entende. Cara, Deus é o nosso Criador, nada como o nosso Criador para consertar a gente. Né? A gente quando tem um celular,
né, um Samsung da vida, um Motorola, o que a gente faz quando dá defeito? Não leva na assistência técnica? Quem é a nossa assistência técnica? Cara, a nossa assistência técnica é Deus. Né? Mais uma vez eu falo aqui, ó, não queira buscar em pessoas aquilo que só Deus pode te oferecer. Dobre seu joelho no chão. Quando nós fazemos isso, nós geramos intimidade com Deus e a nossa vida ela é abençoada. Agora a transformação é rápida. Vocês podem até perguntar para mim, poxa, mas aí eu fazendo isso vai ficar mais tranquilo? Não, não vai. Né? Existe um processo para que isso, né, aconteça na nossa vida. O nosso recomeço, ele vai gerar um processo. E isso faz parte desse processo. Você confiar em Deus, entregar para Deus. Porque enquanto você não fizer isso, não entregar para Deus, vai continuar a mesma coisa. E como eu te falei, ainda vai atingir pessoas em volta da gente. Não adianta querer botar a culpa no outro, porque é você, Deus quer que você se posicione, é você com Ele. Então confia nele. Você quer reconstruir ou você quer que as pessoas tenham piedade de você? Amém? Não faça isso, né? Entregue ao Senhor Jesus. Terceira lição, né, que a gente pode estar aprendendo na história de Neemias. É que você tem que acreditar na palavra de Deus. Nós confessamos nossos pecados, entregamos ele para Deus e que a gente tem que acreditar na palavra de Deus. Aonde que, né, me baseei, né, essa lição? Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 9. Né, volta lá na Bíblia, acompanha aqui comigo. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Sabe o que eu entendi aqui? O que Deus ele promete na palavra dele, ele cumpre. Aí ele fala que se obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que estejam espalhados, eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Deus, ele não quer que você viva uma vida que tenta ficar recomeçando, tenta e para. Deus, ele não quer isso. O que Deus planejou para nós é bênção. Sabe, não é uma vida medíocre, de menos, que eu não consigo, que eu não posso. Não é isso que Deus quer. Deus sabe do potencial que nós temos. Mas, mais uma vez, nós que temos que nos posicionar. Faça o que você pode fazer, porque aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Sabe, irmão? Deus vai fazer. Deus não vai cobrar da gente aquilo que Ele sabe que a gente não faz, que a gente não pode fazer. Agora, aquilo que nós podemos fazer, isso Ele quer, isso Ele vai cobrar. Neemias confiou em Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Porque a história de Neemias, ele entende que existe um Deus que teve tempos que o povo de Deus foi honrado, que Deus era vitorioso, né? Ele conhecia o Deus de Davi. Ele sabe o que Deus fez com Davi. Então, nós conhecemos esse Deus. Nós sabemos que Deus ele é poderoso para fazer tudo. Só que a gente tem que o quê? Acreditar na palavra dele e crer. Porque se ele determinou aquilo para a nossa vida, então por que ele vai fazer? Amém? Então, assim, vale, sabe, acreditar. Porque se Deus ele prometeu a vitória é certa em nome de Jesus. Recebe a sua vitória aí em nome do Senhor Jesus. A quarta lição que eu aprendo na trajetória de Neemias, né, nesse processo dessa reconstrução do muro, é que temos que aprender a ter atitude. Né? Acabei falando, né, de a gente se posicionar, mas esse posicionamento a gente tem que tomar. Sabe por quê? Porque ninguém vai tomar atitude por nós. Deus não é um Deus assim, poxa, ele dá a visão e não vai dar a provisão? Se ele deu a visão, ele vai dar a provisão.
Sabe por que eu falo isso? Porque se Deus gerou no coração de que Neemias tinha que reconstruir o muro, ele entende que Deus vai suprir aquilo ali. E tudo a gente tem que entender, que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Porque, como eu falei, não era à toa que Neemias que era copeiro do rei. Né? Então, vamos parar de choramingar aí, que o que Deus deu, o que Deus prometeu é certo. O que ele não deu agora é porque você não está pronto para receber agora, vai dar mais, né, mais lá para frente. Então, não é porque não deu certo agora, não quer dizer que não vai dar certo, né, não vai, né, agir lá na frente. Porque quando Neemias toma essa atitude, né, no final, no versículo 11, o que ele fala? Né, ele fala o quê? Que o Senhor, né, os que têm ouvido estejam atentos à oração. Vamos ler rapidinho aqui, para não me perder. Neemias 1:11. Né, porque ele fala assim, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer teu nome. Faze que hoje este seu servo seja bem sucedido. Né? Ele entrega isso para Deus, ele confiou em Deus que havia o teu sucesso, mas que quando houvesse, que acreditasse que quando houvesse a oportunidade, e que ele tinha que tomar essa atitude. Sabe quando que ele teve essa oportunidade de tomar essa atitude? Né? Vamos lá ver, ó, Neemias capítulo 2, do versículo 4 e 5. Né? Abra a Bíblia aí, fica ligado aí no livro. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus, ó, ficou ligado na oração, e respondeu ao rei. Respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Olha, Deus não deu a visão? Deus vai dar a provisão. No momento certo, é só saber esperar. Porque a partir do momento que ele teve aquela oração, que ele entendesse que Deus poderia honrar, Deus honrou nesse momento. Por isso que eu falo que tudo tem um propósito. Por que o Neemias era copeiro do rei? Porque o copeiro do rei é aquele cara que o rei tinha total confiança. Porque a gente entende, né, na história de que o rei, para tomar o seu vinho, que era o seu momento de alegria, quem ia tomar o vinho para ver se não estava envenenado ou não? Era Neemias. Então, isso já dava, sabe, uma brecha para que tenha oportunidade que eles conversassem, que tivesse mais uma proximidade. Tanto que, nesse dia, o rei percebeu que Neemias estava triste. Então, ele se preocupou, né? Ele se preocupou com isso de Neemias. Então, ele falou assim, poxa, o que está acontecendo? Então, ele abre o coração dele e fala disso. Então, o momento certo, a provisão já foi sendo dada ali naquele momento. Deus age no momento certo, no tempo certo. O tempo de Deus não é igual ao nosso, sabe? Porque muitas das vezes a gente deixa de receber as bênçãos de Deus ou realizar aquilo que Deus quer para nós, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Neemias não sabia nada de construção, mas Deus, ele providenciou tudo. Na verdade, assim, se fosse pensar, gente, Neemias ele não podia nada, porque ele não entendia nada disso. Mas ele confiou, ele acreditou em Deus. E quando ele fez isso, que ele pediu ao rei, o rei prontamente foi, sabe, liberando cartas para ele passar para não sei para onde. Gente, Deus providenciou tudo. E dessa forma, Deus ele vai providenciar tudo. Os seus sonhos, o Senhor Jesus, ele vai providenciar para que isso veja, né, que aconteça na sua vida. Calma, não se desespere. Outra coisa que eu aprendo, né, aqui nessa história, né, mais uma lição aqui. Seja estrategista com seus projetos. Não confie em qualquer pessoa. Confia em Deus. Porque ele foi lá para reconstruir o muro. Né? E ele, como eu falei, ele não entendia nada. Deus foi providenciando tudo. Mas ele sacou que ele tinha que fazer uma estratégia. Ele tinha que ter um começo ali de uma forma de como construir. E não era de qualquer forma. Não sei se vocês conseguiram me entender.
Amém? Então aqui, eu pulei aqui, mas lá em Neemias, capítulo 2, versículo 12, acompanha comigo lá na leitura. Saí de noite com alguns dos meus amigos e eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que estava montado. Sonhos de Deus. Aquela realidade do muro era zero. Mas ele foi lá e olhou com calma e levou os amigos dele. Sabe, a gente tem que aprender, se a gente for recomeçar a nossa vida, a gente tem que recomeçar com pessoas certas, com pessoas de Deus para a nossa vida. Sabe, não tenta, sabe, pegar os seus sonhos e dar para qualquer pessoa ou entregar para qualquer pessoa. Entregue para Deus e ande com pessoas que você possa confiar, com seus amigos. Tenha pessoas de confiança ao teu lado, pessoas que acreditam, principalmente pessoas que acreditam em você. Ele pensou em tudo. Não faça nada relaxadamente. Dê volta ao muro. Sabe, o teu sonho, a sua realização, né, a sua reconstrução de vida. Pensa. Não seja relaxada, é que nem no nosso ministério. Sabe que o ministério muitas das vezes não vai para frente? Porque a gente não dá o nosso melhor. A gente quer fazer de qualquer jeito, não. Neemias, nesse dia, quando ele chegou lá em Jerusalém, ele não contou nada para ninguém. Sabe, isso é um alerta, né, de Deus para nós. Né? Então, vamos guardar essa lição. Tenha calma, não se desespere. Né? Nós entendemos que nós adoramos um Deus que é do sobrenatural. Então, não queira ter coisas naturais. Vai ser no sobrenatural, milagre. Deus, ele é especialista em milagre. Amém? Sexta lição. Sempre vão tentar fazer você desistir de recomeçar. Satanás ele não quer o teu sucesso. Satanás, ele quer teu fracasso. Então, assim, eu fico pensando assim, numa fala assim, poxa, tia Fernanda, né, com os jovens, só foi eu começar, né, ter uma vida com Deus e para a igreja, começou a dar tudo errado. É claro que ele vai fazer de tudo para dar errado na tua vida. Entenda isso. Não é fácil. Né? Neste domingo, né, jovens ali se batizando, e o pastor falou que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, sabe por quê? Neemias, quando ele foi dar volta, né, no muro, sabe o que ele foi mexer? Foi mexer nos entulhos. Por onde que vai começar? Quando a gente começa a mexer naquilo que vai atingir o inferno, meu filho, você acha que Satanás vai ficar sentadinho olhando de camarote, batendo palma pra gente? Não vai. Vamos ver isso aqui na palavra de Deus? Neemias, capítulo 2, versículo 19. Que tá assim: quando, porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, né, de que estava tendo uma reconstrução de muro, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Né? Ou seja, já, né, levantou esses 3 miserentos aí para poder desanimar, para poder tirar esse ânimo, porque quando Neemias chegou, e ele falando, né, depois que ia ter essa reconstrução, já no capítulo 3, começa lá o povo se movendo, né? Eu imagino a igreja se movendo, ou a sua família se movendo, sabe? Deus sabe da qual área que Deus está falando contigo hoje, que você tem que reconstruir. Deus sabe. Então, eles quando souberam disso, Satanás vai enviar os infiltrados dele na nossa vida. Né? Levantaram esses aí para tirar o ânimo, para tirar muitas das vezes o seu ânimo de conseguir reconstruir, de permanecer ali na presença de Deus, de poder você receber a sua sonhada vitória, o seu sonho, sua construção, sua família, o que for.
né? O retorno do seu filho para casa. Né? Então você acha que o inimigo vai querer o teu sucesso? Ele não vai querer ter sucesso. Né? Satanás sabe muito bem daquilo que te atinge. Então vocês acham que foi fácil para Neemias essa reconstrução? Tentaram paralisar ele não só uma, nem duas, nem três, várias vezes. Vou te falar, usou pessoas até do próprio povo dele, que vocês vão ler isso em nome de Jesus, né, que era pagado por esse tal de Tobias aí, se eu não me engano, o Samalaque, um desses caras aí, para poder, sabe, corromper ele, envergonhar ele. Sabe o que o mundo faz? O mundo, ele quer o quê? Que a gente perca a nossa honra. Sabe? Que a gente venha a ser pessoas desonradas. Deus não quer pessoas desonradas. Deus quer reconstruir o ano 2021 com pessoas honradas. Sabe? Essa palavra, gente, irmãos, veio assim, profundamente no meu coração. Porque eu enxerguei o meu ministério. Vocês acham que é fácil? Você acha que o ministério do pastor é fácil? Satanás, ele se levanta e usa pessoas próximas, como eu estou falando, e ele vai usar o que for, gente. Ele não está satisfeito com aquilo que a igreja do Senhor está fazendo. Quantas vidas agora está recebendo essa mensagem, que está recebendo esse renovo, essa reconstrução de vida? Porque é isso que Deus quer para você. É para você que estava com os seus sonhos perdidos. É para você que, né, já não estava nem querendo sonhar mais, gente. Né? Achou que não deu certo, acabou. Não acabou, não. Não acabou. O Deus Todo-Poderoso, ele está aqui orando por você, está olhando por você. É por isso que você está assistindo essa live hoje. É por isso que Deus falou essa palavra no meu coração. Quando alguém chega para mim e fala, nossa, você, Fernanda, você está aí falando bem. Gente, tô nervosa pra caramba. Vocês não sabem as dificuldades que eu tenho para poder estar fazendo esse vídeo aqui com vocês, né? Ter esse momento, essa live aqui com vocês. Não é fácil, mas a palavra do Senhor, as promessas do Senhor que Ele fez para minha vida, elas são muito maiores de tudo isso que eu tenho passado, que você tem passado na sua vida. Né? Se é algo que te envergonha, né? Que você tem tido dificuldade até mesmo de caminhar, de orar, eu quero dizer para você nessa noite, reconstrua esse relacionamento com Deus. Mas eu bebo, eu fumo, Fernanda, eu faço coisas que você duvida. Tô nem aí. O meu Deus, ele é muito maior do que isso na tua vida. Não vai ser isso que vai te afastar do amor dele. O amor dele por você, pela minha vida, é muito maior do que isso. Mas é necessário que você passe por todo esse processo. Né, que você reconheça, que você entregue para Ele, sabe, que você confie nele, confie na palavra dele. Todas essas lições que eu falei com vocês aqui nessa noite. Sabe, não recomece seu ano como um fracassado, recomece o seu ano como um vitorioso. Você aplicando tudo isso que nós conversamos nessa noite, você pode ter certeza que o Deus Todo-Poderoso, ele vai te honrar. E se vocês quiserem saber do final dessa história, termina o livro de Neemias. Olha, a história é linda. E sabe o que aconteceu? Neemias reconstruiu esses muros em 52 dias. Isso é muito doido, gente. Sabe onde está isso? Neemias capítulo 4, versículo 12 e 13. Peraí, não, gente, vamos lá. Eu pulei uma parte aqui. Neemias, capítulo 6, do versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E bateu-se orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Cara, esse recomeço, essa reconstrução é para a honra e glória do Senhor Jesus. O meu ministério, a minha vida com Deus até hoje é para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Eu, Fernanda, eu não tenho condições de nada.
Mas eu tenho um Deus que, se me deu o sonho, deu essa visão, Ele vai dar provisão. Essa provisão eu tenho que confiar nele. O nome do Senhor Jesus foi exaltado na vida de Neemias. Sabe, vale a pena continuar estudando essa palavra. Vale a pena continuar na presença de Deus. Exerça sua fé, mesmo que as circunstâncias digam não. Eu sempre gosto de falar isso. Tá tudo dando errado? Não tem problema. Faça todas essas lições, todos esses passos, que a sua vida vai ser abençoada pelo nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que um dia foi vergonha, né? Era uma vergonha para o povo de Israel ter o muro, né, derrubado daquela forma, né? Deus pega ali, ó, o dia o que foi vergonha vai ser erguido para a glória do Senhor, né? Romanos 5:3 fala que nós temos que adorar Deus em momentos difíceis. Jesus nunca pregou que ia ser fácil, né? Ele pregou sempre que ia ser o quê? Difícil. Então confia, você está no caminho certo. Ninguém é o mesmo depois de uma dor. Mas quando temos nosso caráter formado por Deus, não há mal que nos destrua. Tenha alegria de que Deus fez e vai fazer por você em nome do Senhor Jesus. Né? Eu quero estar encerrando nesse momento e dizendo para você que o recomeço, ele é difícil, mas não é impossível quando nós depositamos tudo que temos a esse Deus maravilhoso, que está fazendo com que eu esteja aqui, superando todas as minhas dificuldades, e que você esteja aí me apoiando a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero estar mais uma vez orando por você, para que Deus dê essa ousadia, né, que foi na vida de Neemias. Que Deus vai estar ousando através da sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Senhor, grande Deus, grande Pai, eu entrego essa vida, Pai, essa pessoa que está, né, assistindo essa live nesse momento. Deus, visita, Senhor, visita cada pessoa. E que possa, Senhor Jesus, estar nos ensinando a vivenciar todo esse processo, Pai. É que eu te peço, Pai, nessa noite, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, né, como eu falei, ainda não terminou. Né, vai ser liberado um link aí na live. Eu quero que vocês entrem nesse link agora, que lá vamos entrar numa sala de bate-papo. E quem sentir a vontade de estar compartilhando, né, algo que Deus tocou, né, nessa mensagem, nessa palavra de hoje, que você possa estar compartilhando compartilhando com a gente, e nós vamos estar orando juntos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por você que está, né, ficou com a gente até agora. Desculpa qualquer coisa, o nervosismo, tudo é novo, mas tudo aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, bora lá para a nossa sala de bate-papo, amém? Safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you.